Oi, crianças! Então, continuando com o tema de frações, porque esse tema ele é bem extenso. E quando foi passado as frações lá no CMSP, foi só uma amostra, só uma pequena parte do que é frações. Então, eu estou aprofundando o tema, porque a nossa escola tem uma defasagem nesse tema, então nós vamos aprofundar para vocês ficarem bastante familiarizados com as frações. O que nós vamos estudar hoje? Classificações das frações. Como são classificadas as frações? As frações, elas são classificadas em aparentes, próprias e impróprias. As frações aparentes são aquelas que representam números naturais, ou seja, que o numerador dividindo pelo denominador, ele dá um número exato, um número natural. Então, aqui um exemplo, uma fração, o numerador é o 6 sobre 2, o 2 é o denominador. Fração nós sabemos que é uma divisão, então o 6 dividido por 2 vai dar 3. E 3, ele é um número exato, a divisão é uma divisão exata, e 3 é um número natural, ele pertence ao conjunto dos números naturais. Então, essa é a característica de uma fração aparente. E as frações próprias? As frações próprias são aquelas que têm valor maior do que zero e menor do que um inteiro. Nelas, o numerador é diferente de zero e menor do que o denominador. Um exemplo aqui, 2/3. Então, você pega um objeto, divide em 3 partes, e essas 3 partes pintadas dá o inteiro. Chamamos de um inteiro. Só que quando nós utilizamos só uma parte dela, nós representamos em frações. Então, aqui das 3 partes, eu utilizei somente 2. Então, a parte de cima é a parte que eu utilizei, a parte de baixo é a parte em que foi repartido o objeto. As frações impróprias são aquelas que valem zero, um inteiro ou mais do que um inteiro. Nelas, o numerador pode ser zero ou pode ser igual ou maior do que o denominador. Então, um exemplo, 3 sobre 2. A figura inteira, que é você dividindo ela em 2 partes, você vai usar essas 2 partes e mais uma parte da mesma figura. Então, você vai usar 2 figuras, dessa figura você vai usar as 2 partes dela, e na outra figura você vai usar também uma parte da outra figura. Um inteiro mais metade da outra, para dar os 3 meios. Observação: uma fração imprópria, ela pode ser também uma fração aparente. Então, dentre as frações impróprias, você pode acabar encontrando uma fração aparente também. Então, se o numerador da fração, que é o número que fica em cima da fração, for zero, então 0 dividido por qualquer número vai dar zero. Ou ainda, se o número que estiver em cima, que é o numerador, ele for múltiplo do número que estiver embaixo, como no caso dessa fração 8 sobre 2, ela também vai ser uma fração aparente. 8 dividido por 2 dá 4. Nós vimos que a fração aparente é aquela em que a divisão do numerador pelo denominador dá um número exato. Número de forma mista.
é chamado de número de forma mista quando uma fração é imprópria e não é aparente. Também podemos representá-la de outra forma. Então, assim, o numerador é maior que o denominador. E como nós vamos fazer essa representação dessa fração? Porque ela vai usar a parte inteira. Você dividindo 4 por 3 vai dar uma parte inteira. Então, é como se eu estivesse usando esse objeto, duas vezes desse objeto, um objeto a parte toda dele. Então, eu peguei esse objeto, dividi por 3. Eu usei as 3 partes e mais um objeto do mesmo tamanho, mais uma parte dele. Eu dividi por 3 e usei mais uma. Então, 4 terços equivale a 3 terços, que é a parte inteira, mais 1 terço da parte do objeto. Então, 3 terços mais 1 terço é igual a 4 terços. Outra forma de se escrever: 1 inteiro e 1 terço. Então, eu coloco a parte inteira aqui e a parte a mais eu coloco na forma de fração. Então, o número 1 e 1 terço, nós lemos 1 inteiro e 1 terço. É um número na forma mista ou simplesmente número misto. Essa representação é formada por um número natural, no caso 1, e uma fração própria, nesse caso 1 terço, no caso desse exemplo. Então, sempre que você for representar uma fração em que o numerador é maior que o denominador, significa que ele vai usar uma parte inteira e mais a outra parte da figura, dividido pelo denominador, pela mesma quantidade, e vai usar uma outra parte dessa figura. Isso para você representar, tá bom? Agora, nós vamos entrar na parte de frações equivalentes. Frações equivalentes são aquelas que têm o mesmo valor em relação à mesma unidade. Então, por exemplo, equivalente significa, é igual valor. Eu peguei uma figura, dessa figura eu reparti em 4 partes. Dessas 4 partes, eu usei 2. Aqui, ó, eu representei e pintei as 2 partes. Eu peguei uma mesma figura e, em vez de eu partir em 4, eu parti em 8. E dessas 8 partes, eu usei 4. Então, eu representei aqui, dividi por 8 e pintei 4, que são as partes que eu usei. Como vocês podem perceber, os dois desenhos têm a mesma proporção. A mesma quantidade que eu usei aqui é a mesma que foi pintada aqui. Só que está representada em forma diferente, porque eu parti em forma diferente, mas tem o mesmo valor. Podemos perceber também através da reta numerada, como eu fiz o exemplo aqui embaixo. Então, eu coloquei na reta de 0 a 2 e representei as frações: 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos. Vocês podem perceber que 4 quartos dá 1 inteiro, é o número 1. 5 quartos, 6 quartos, 7 quartos, 8 quartos. 8 quartos dá 2 inteiros. Aqui embaixo eu representei na forma de fração em oitavos. Então, 1 oitavo, 2 oitavos, 4 oitavos. Quando chegar no 8 oitavos, ele vai chegar onde? Na parte inteira. Então, nós vamos analisar aqui. Onde estão os 2 quartos?
Ele está nessa parte aqui da reta numerada. E o 4/8? O 4/8 está aqui, na mesma posição, indicando que eles são equivalentes, que eles são de igual valor. Fica mais fácil de compreender. Então, como que a gente calcula? Qual o cálculo que a gente faz para poder obter uma fração equivalente de uma fração que é dada no exercício? Então, nós podemos dividir ou multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. E esse número tem que ser diferente de 0. Ou ainda, nós podemos fazer as duas operações também. Então, um exemplo aqui. 2/4 para chegar a ser 4/8, você multiplica por 2. Então, multiplica o numerador e o denominador pelo mesmo número. Aqui não tem o sinal de igual, então, se 2/4 é igual a 4/8, para você chegar no número 4, você multiplicou por 2. E para você chegar no número 8, você também multiplicou por 2 o denominador. No caso aqui, eu utilizei a divisão. Então, eu dividi 2 por 2 para dar 1. Eu vou ter que dividir o denominador também por 2. Eu não dividi o numerador por 2? Aqui também tem que ser o mesmo número. 10 dividido por 2 dá 5. Então, 1/5 ele equivale a 2/10. Aqui, continuando. Aqui eu multipliquei por 3 para dar os 3 quinzeavos. Se eu multipliquei o numerador por 3, o denominador eu também tenho que multiplicar por 3. Então, 5 vezes 3, 15. Outro exemplo, 5/10. 5 dividido por 5, 1. Se eu dividir o de cima por 5, o de baixo eu também tenho que dividir por 5. 10 dividido por 5 dá 2. Então, 5/10 equivale a 1/2. 1/2 tem o sinal de igual para 2/4. Que número que eu multiplico por 1 para dar 2? É o 2. Se eu multipliquei o numerador por 2, o denominador eu também tenho que multiplicar. 2 vezes 2, 4. Posso fazer o contrário também. 2/4 para 1/2. Eu divido 2 por 2, que dá 1. E eu vou dividir o de baixo também por 2. 4 por 2 dá 2. E 1/2 para 3/6. Eu posso multiplicar 1 vezes 3, 3. Se eu multipliquei por 3 o numerador, vou multiplicar o denominador também por 3. 2 vezes 3, 6. Eu posso fazer mais de uma conta para chegar nesse valor final. Fazer uma resolução de um probleminha para vocês compreenderem um pouco mais sobre essa matéria. Então, aqui. Observe a quantia que cada criança gastou em um passeio. Então, são 3 crianças, cada uma gastou uma quantidade no passeio. Pedro gastou 2/10 de R$30. Cláudio gastou 1/6 de R$30. E Laura gastou 3/15 de R$30. Calcule quanto cada um gastou. Então, vamos lá.
Pedro gastou 2/10 de R$ 30. Como que calcula? Você pode cortar o 0 do 30 com o 0 do 10. O D vai ser uma multiplicação. 3 dividido por 1 dá 3. Vezes 2, 6. Ou simplesmente 2 vezes 3, 6. Porque quando o denominador é 1, dá o próprio valor de cima. Aqui, 1/6, que foi o que Cláudio gastou, de R$ 30. Então, você vai dividir pelo de baixo, 30 dividido por 6, dá 5. 5 vezes 1, 5. Então, ele gastou R$ 5. E, por último, a Laura gastou 3/15 de R$ 30. 30 dividido por 15 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. Laura gastou R$ 6. Então, Pedro gastou R$ 6, Cláudio gastou R$ 5 e Laura gastou R$ 6. Das 3 frações dadas, quais são equivalentes? Você pode colocar aqui, ó, o 2/10 com o 1/6 não são equivalentes. Não tem conta que faça um dar o resultado do outro. E colocar 1/6 com 3/15 também não dá certo. Nenhuma conta que você faça vai dar equivalência dessas frações. Já colocando 2/10 com 3/15, dá para você fazer a conta. Ó, 2/10 você dividindo por 2 em cima e embaixo, vai dar 2 dividido por 2, 1, 10 dividido por 2, 5. E você multiplicando o 1 por 3, para dar essa fração, você teria que multiplicar o 1 por 3. Se você multiplica o numerador por 3, você vai multiplicar o de baixo também. 5 por 3, dá 15. Então, essas duas frações, elas são equivalentes. Nós vamos ver também, aproveitando essa matéria de frações, nós vamos aprender a simplificar frações e também frações irredutíveis. Então, o que seria simplificar uma fração? É exatamente isso que nós acabamos de fazer, tá? Nós vamos dividir, só que nesse caso nós vamos dividir, tá? Para simplificar uma fração, nós dividimos o numerador e o denominador pelo mesmo número natural, e ele tem que ser diferente de 0 e de 1. Obtendo assim uma fração equivalente a ela, porém mais simples, com um numerador e denominador menores. Então, no caso, para simplificar uma fração, você tem que fazer a divisão por um número natural. Ele não pode ser 0 e não pode ser 1. Eu coloquei alguns exemplos aqui de frações para a gente simplificar. Então, 10 sobre 14avos, 10 14avos. Você vai, dá para dividir por algum número? Dá por 2. Tanto em cima quanto embaixo, tem que ser sempre o mesmo número. Você dividiu o 10 por 2, deu 5. O 14 por 2 deu 7. Agora, não dá mais para dividir. Então, nós dizemos que essa fração é uma fração irredutível. Então, você vai simplificar a fração até quando não dá mais. Quando não der mais, essa última fração é a fração irredutível. Outro exemplo. 12 30avos. Então, 12 dividido por 2 vai dar 6. 30 dividido por 2 dá 15.
Dá para simplificar novamente? Dá. Tem algum número que divide os dois? Tanto o 6 quanto o 15? Tem o número 3. Então, 6 dividido por 3 dá 2. 15 dividido por 3 dá 5. Não dá mais para dividir. Então, essa fração aqui é uma fração irredutível. Outro exemplo, 100 sobre 125 avos. 100 dividido por 5 dá 20. 125 dividido por 5 dá 25. Dá para dividir novamente? Dá. 20 dividido por 5 dá 4. 25 dividido por 5 dá 5. Aqui, outra fração. 7 sobre 21 avos. 7 dividido por 7 dá 1. 21 dividido por 7 dá 3. É a fração irredutível. Você vai simplificar a fração até quando não dá mais para simplificar. Quando não der mais para simplificar, essa última fração é a fração irredutível. Eu coloquei mais alguns exemplos aqui, ó. 24 sobre 40 avos. 24 dá para dividir por 2 e 40 também. Dá 12 sobre 20. Dá para dividir novamente? Dá. Por 2 novamente. 12 dividido por 2 dá 6. 20 dividido por 2 dá 10. Dá para simplificar mais? Dá. Dá para dividir por 2 ainda. Então, 6 dividido por 2 dá 3. 10 dividido por 2 dá 5. Aí, não dá mais para dividir, é a fração irredutível. Aqui, 63.000 sobre 72.000. Quando é uma divisão, nós podemos cortar os zeros. Tem zero em cima e embaixo, nós cortamos para facilitar a conta. Então, ficou 63 sobre 72 avos. Tem alguma conta, algum número que pode ser divisível tanto por 63 quanto por 72? Sim, é o número 9. Então, 63 dividido por 9 dá 7, 72 dividido por 9 dá 8. Essa é a fração irredutível. Então, aqui eu coloquei quando a fração não pode ser mais simplificada, porque não podemos dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número e obter uma fração mais simples do que ela, dizemos que esta última fração é uma fração irredutível. Para chegar à fração irredutível dividindo uma única vez, é preciso dividir o numerador e o denominador pelo maior número possível. Então, se você sabe que por algum número há uma divisão que vai ser mais rápida, que você vai diminuir esse processo, não precisa ficar dividindo várias vezes. Você tem o valor para dar já próximo ou a própria fração irredutível, você já pode fazer direto. Como esse exemplo. Ó, nesse exemplo, nós temos a fração 12 sobre 18 avos. Podemos simplificar por 2? Sim, você divide por 2 em cima e embaixo, dá 6 nonos. Dá para dividir novamente? Sim, dá por 3. Então, você dividindo em cima e embaixo por 3, vai dar 2/3, que é a fração irredutível. Poderia fazer direto por um número maior? Sim. Que número que, dividindo por 12 e 18, chegaria no mais próximo de uma fração irredutível ou na própria fração irredutível? É o número 6. Então, 12 dividido por 6 dá 2, 18 dividido por 6 dá 3. Então, é uma forma mais rápida de se chegar na fração irredutível. Então, eu vou fazer uma atividade com mais exercícios sobre frações para vocês treinarem, tá bom? Bons estudos!